Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Dons de Fluir. Eu sei que faz um tempinho que eu não apareço aqui e hoje eu apareci com um novo cenário, cenário esse que eu já gravei uma vez. Também as minhas fichinhas aqui, para que eu não me perca dos temas que eu devo falar. E o motivo pelo qual eu estou aqui é muito importante, porque agora, no mês de março, é simplesmente um mês com a configuração astrológica mais importante do ano. Nós temos a entrada de Saturno em Peixes, nós temos o novo ano astrológico que acontece quando o Sol entra no signo de Áries e um dos eventos mais aguardados dos últimos anos, que é a mudança de signo para o planeta Plutão. Então, vai rodar a vinheta, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Roda a vinheta. Então, gente, para quem me conhece, eu sou Helena Marques, astróloga, taróloga, numeróloga. Vocês podem conferir mais sobre o meu trabalho no meu site www.donsdefluir.com ou então na minha coluna no portal Ibaía. E sem mais delongas, o porquê é importante nos conscientizarmos do que março pode trazer. Eu diria que o mês de março é o mais importante do ano porque tem muitas mudanças à vista. E o engraçado é que nós, enquanto seres humanos, a gente sabe que a única certeza da vida é a mudança. Seja de que nós nascemos como bebê, nos tornamos criança, adolescentes, adultos e envelhecemos. Mas, ao mesmo tempo, todos nós temos um medo de mudança. Até a gente aprende que as mudanças assustam. Mas eu acho que as mudanças assustam se nós somos muito apegados a algumas estruturas. Então, o mês de março é um mês de chacoalhão de estruturas. Então, com isso eu não quero assustar ninguém, não estou falando de um viés catastrófico, mas eu falo de um viés de preparação. Se você é muito apegado, muito apegada, se prepare, porque talvez não seja nem por um evento exterior, mas só que a configuração do mês, principalmente para quem tem signo, para quem tem planeta, seja o signo solar, seja lua, ascendente, enfim, meio do céu, nos primeiros graus de Peixes e de Aquário, vão sentir e muito. Então, o que acontece? O primeiro fato que nós vamos ter, já olhando na minha fichinha, que eu adorei fazer essa fichinha, vai ser Saturno em Peixes, que justamente no dia 7/3. Para isso, eu acho que é de suma importância que possamos entender quem é Saturno e quais são as características desse posicionamento. Na astrologia, o planeta Saturno acaba sendo dos planetas mais temíveis. Porém, vamos entender o que é que Saturno representa. Saturno representa, aqui eu coloquei, apenas por definição, para que fique claro para quem não conhece, é um planeta que significa restrições, limites e obstáculos, justamente para que possamos enfrentar questões que não nos são tão naturais e, a partir disso, possamos desenvolver o senso de responsabilidade. Então, essa energia caindo no signo de Peixes, Peixes é sobre confiar em algo maior. O signo de Peixes, sendo o último signo da roda zodiacal, fala sobre espiritualidade, fala também sobre começar a estabelecer limites, até onde você se sacrifica pelo outro, até onde você pode estar tendo uma vivência muito mais focada no que as pessoas vão dizer do que o que você realmente quer. E para além disso, gente, ao falar dessas questões, é uma vivência nas quais, ao longo desses 2 anos e meio que Saturno tende a estar no signo de Peixes, vocês possam tentar esse religare. E o que é o religare? É quando dentro de nós pode surgir aquele entendimento de, gente, será que a vida é só acordar, escovar os dentes, comer, trabalhar, pagar as contas, voltar para casa?
Será que não tem algo a mais para viver, para além dessa rotina na qual muitas vezes não se estabelece um senso crítico pelo que está sendo feito? Então, muitas vezes, não por acaso, o nome religião vem desse sentimento que emerge em muitas pessoas de religar, ao entender que não somos só de carne e osso, nós somos uma alma constituída de histórias, de anseios, de lições. Então é como se ao longo desses 2 anos e meio, muitas pessoas começassem a serem picadas por aquele bichinho de o que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu posso entender a minha vida para além das minhas obrigações cotidianas e rotineiras? Então, Saturno em Peixes vai nos forçar a olhar para além da materialidade, de um ponto de vista coletivo, mas eu diria que para além da superficialidade, porque buscando esse senso tanto de paz, muitas vezes, quanto um senso de se sentir confortável, muitas pessoas acabam adquirindo muitos bens materiais para que as suas vivências possam ser justificadas ou até possam desenvolver um estilo de vida hedonista. E o que é o hedonismo? Tentar se satisfazer por prazeres. Sejam os prazeres que a comida pode proporcionar, sejam os prazeres do sexo, dos bens materiais. Então, isso tende a ser um momento que muitas pessoas tendem a sentir, tipo assim, olha, embora eu já tenha degustado tanto desses prazeres, mas será que eu não consigo viver a vida de um modo mais profundo? E aí, queridos, não tem por onde fugir. Então, eu vejo Saturno em Peixes como um período de muitas crises existenciais. Mas como diria a frase, que é até um clichê, mas a gente pode também entender a crise como uma oportunidade de mudança. Então, para além da religião, é porque a busca de um autoconhecimento, muitas vezes, as pessoas não se sentem inclinadas a percorrer por uma religião, por uma doutrina, mas por esse caminho de quem de fato eu sou, o que de fato eu quero fazer. Então, como o Peixes também está ligado até mesmo esse lado religioso, pode ser um período que muitas questões um tanto quanto obscuras, vindos de alguns sistemas religiosos, podem vir à tona para o coletivo. Então, as pessoas podem se questionar sobre a fé, de, às vezes, o quanto eu posso estar colocando a minha fé em uma pessoa ou em alguma instituição, e a fé em mim mesmo, e a fé na minha vontade de potência, onde está? É também um período, como eu falei, Saturno impondo limites, impondo restrições, que talvez as pessoas se sintam não aptas para sonhar, porque muitas revoluções podem acontecer e, caramba, com tudo ficando um tanto quanto difícil, como eu posso dar materialização? Como é que eu posso dar vazão às minhas ideias criativas? Então, se olharmos para um ponto de vista meramente terreno, às vezes não vamos encontrar um certo afago de como essa situação pode ser desenvolvida. E é aí que, como eu falei, esse buscar dentro de si, esse se conectar com algo maior, que muitas vezes pode sim ser feito através de algum contato religioso, mas não necessariamente pode ser feito através do silêncio, através da meditação. As pessoas podem encontrar as respostas não no exterior, mas sim através dessa busca interior. Então é um período no qual a criatividade, a vontade de criar arte também tende a ser favorecida e tende a ser bem-vinda.
Para além disso, no dia 20 de abril, nós temos o novo ano astrológico. O novo ano astrológico sempre começa com a entrada do Sol no signo de Áries, que esse ano começa no dia 20. E nesse contexto, quando começa o ano, por exemplo, no início de 2023, é muito comum que as pessoas tentem perguntar quem será o astro regente desse ano e tudo mais. E a astrologia avalia o astro regente através da entrada do novo ano astrológico, no qual nesse ano é a Lua, que é muito interessante porque a Lua, na astrologia, acaba sendo sobre os sentimentos. Então, não posso mentir, esse ano as pessoas tendem a se sentir muito remexidas internamente, até porque no dia 20 a Lua vai estar no signo de Peixes e vai estar na sua fase balsâmica. O que é isso? É claro que a gente aprende que são 4 fases da Lua: nova, crescente, minguante e cheia. Mas o que é que acontece? Dentre essas 4 fases, há outras 4 fases que são intermediárias. Então, no dia 20, o dia 20 vai ser o último dia da fase minguante da Lua. E quando nós temos uma fase intermediária, principalmente no dia 20, que é o último dia da lua minguante antes da lua nova, a gente tem uma outra configuração. E qual configuração é essa? Nesse caso, é a lua balsâmica. Então, o bálsamo é uma ferramenta, na verdade, uma erva usada desde a antiguidade pelos alquimistas, como se fosse uma erva para curar, para tentar usar nos ferimentos e tudo mais, para trazer, de certo modo, esse afago. Contudo, a gente só cura algo se a gente sabe que a ferida existe. Então, por que eu estou falando de tudo isso? Porque 2023, queridos, não se enganem, vai ser um ano para tocar na ferida de muita gente. É claro que todos nós, seres humanos, estamos aqui encarnados, independentemente da nossa idade, enquanto adultos, quero dizer eu, é claro que todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles, temos as nossas feridas, coisas que nos aconteceram que, de certo modo, a gente seguiu e deve seguir mesmo, mas às vezes não teve o devido processamento, não houve o devido entendimento. Então, no nível inconsciente ou subconsciente, muitas vezes são guardadas mágoas, são guardados ressentimentos, que a gente sequer sabe exatamente de onde vem. E quando tendemos a ter esse período balsâmico, eu até coloquei aqui, que eu acho a definição para que nós possamos entender muitas coisas interessantes. Então, como é que a gente pode entender esse período de lua balsâmica que dá o tom dessa energia do novo ano astrológico? Há milhares de anos, herbalistas e alquimistas usaram bálsamo em remédios devido à sua ação anti-inflamatória, cicatrizante e relaxante, que ajudava a curar diversas enfermidades, assim como em poções, perfumes e nos homônimos bálsamos. Misturas aplicadas em feridas, como eu falei, para curar, suavizar e acalmar traumas. Até os dias de hoje, o termo também é usado como sinônimo de alívio e conforto de algum mal. Então, a fase balsâmica da lua tem esse mesmo propósito: aplacar os ânimos e acalmar as emoções após um grande período de movimentação. Então, o que é que acontece? Quem está esperando um ano light, não é bem o que o ano de 2023 tende a nos proporcionar enquanto coletivo. É um ano que tende a existir muitas mudanças, mas que às vezes elas não são provocadas por algo externo. Aconteceu tal coisa, perdi meu emprego, isso me gerou um processo de autoconhecimento. Em alguns casos, sim, mas é como se a energia astrológica, a configuração, ela tentasse emergir no íntimo de muita gente esse despertar. Entende? Então, é um período que muitas pessoas, como eu falei, podem ter crises de identidade, podem começar a ter
a crises de meia-idade, de caramba, eu tenho tal idade, de certo modo eu me sinto uma marionete. Quem de fato eu sou? Será que eu estou sendo quem eu queria ser? Ou eu estou sendo o que a minha família queria que eu fosse? Eu estou sendo o que a sociedade queria que eu fosse? Então, queridos, as emoções ao longo desse ano astrológico tendem a estar mais dilatadas, as pessoas tendem a estar mais vulneráveis. Então, essa vulnerabilidade, ao mesmo tempo que nos coloca no estado, às vezes, de inércia, de desconforto, ela, quando usada com sabedoria, é muito boa para servir como um gatilho propulsor de mudanças. Então, se caramba, o que eu faço hoje não bate mais, não dá mais liga, por que não tentar mudar? Porque é uma coisa que é muito interessante também, eu ainda vou fazer um estudo antropológico sobre isso, porque nós, enquanto seres humanos, para além desse Homo sapiens sapiens que nós somos, nós já passamos por diversos processos de evolução, enquanto Homo de Neandertal e tudo mais, e nos primórdios, os homens, eles eram acostumados a sempre migrarem, seja para fugir de predadores, seja para buscar novos alimentos. E me parece que a essência do homem contemporâneo, às vezes, é o comodismo. É assim, não pode mudar nada, eu não posso, nem às vezes. Eu estou sempre acostumada a trabalhar de sapatos pretos, vi um marrom, não sei se vou comprar porque talvez não combine. Então eu não sei até que ponto houve essa mudança da vivência humana, de uma vivência humana na qual existia sempre essa consciência do movimento, das mudanças inevitáveis, para uma consciência coletiva da acomodação. Entendem? Porque hoje as pessoas querem viver acomodadas e eu espero que vocês estejam entendendo o que eu vou falar, o que eu estou falando e possam refletir a partir disso, porque muitas pessoas, eu até entendo, vou dar um exemplo aqui, diante da situação socioeconômica do Brasil, que realmente, enquanto um país sul-americano, diante de toda a sua colonização e toda a sua história, é um país que muitas vezes não nos oferece uma garantia, né, econômica, um estado de bem-estar social, eu diria, que muitas vezes é aplicado na Europa, e as pessoas querem fazer concurso público. Faça concurso público e você vai estar arrumado na vida, porque ninguém te tira. Acho que muitos de vocês já ouviram esse discurso. E eu acho ótimo fazer concurso público. Quando a pessoa, caramba, é isso mesmo que eu quero, me identifico com a vaga, vou estudar e vou dar o melhor de mim. Mas o que é que acontece? Por comodismo, por medo de se experienciar de outros modos, então eu quero dizer que ao mesmo tempo que eu entendo essa necessidade socioeconômica, que por estarmos em um país que é emergente, mas ainda traz muito, não sei nem se o Brasil ainda seria considerado como emergente, mas que até alguns anos atrás ainda foi, se segurar economicamente. Mas o que é que acontece? Seja essa corrida pelos concursos públicos, seja a própria carreira pública, não estou dizendo que é só isso também, mas a gente pode ver muitas pessoas que, de certo modo, têm uma boa condição financeira, mas se sentem perdidos. Por quê? Porque optaram por um caminho do comodismo. E eu não julgo, mas eu acho que é importante criarmos essa consciência de qual caminho eu quero traçar, porque como é que eu posso tentar explicar aqui para vocês? O que acontece é que esse ano vai chacoalhar muitas estruturas. Então, como eu falei, tem pessoas na vida pública que são muito felizes. O meu pai mesmo, acho que é um exemplo disso, nunca teve nenhuma crise de identidade. Mas tem pessoas que têm, digamos, as suas predileções, os seus talentos e acabam abafando isso para seguir esse comodismo. Então, tudo no qual hábitos comodistas, eu diria, situações que são levadas
são empurradas com a barriga, em 2023, isso tende a ser mexido e provocar muitas crises de caramba, eu deveria. Tem até uma música do Raul Seixas, que por sinal eu vou deixar aqui na descrição, que chama Ouro de Tolo, acho uma das músicas mais bem escritas da história da música brasileira, que ele fala, eu devia estar contente porque eu tenho um carro, tenho um apartamento, sou dito cidadão brasileiro e ganho 1.000, não sei quantos cruzeiros por mês. Ou seja, aquele estilo de vida de classe média, por mais que o trouxesse um alento, ele via que não era somente a parte material, deveria haver uma integração com um sentido, entende? Então, o que eu estou querendo dizer é que 2023 promete haver uma reverberação dessas tempestades internas. E nós temos no dia 23 de março, Plutão em Aquário. Que aí, queridos? Eu moro em Salvador, eu sou de Salvador, e aqui tem um ditado que é assim, segure a cabeça de mamãe. Porque Plutão é um planeta que ele demora muito tempo em um signo, cerca de 20 anos. Então, quando ele muda de um signo para outro, não é qualquer coisa, na verdade, mas para isso vamos primeiro entender a natureza de Plutão. Plutão na astrologia, ele é tido como o planeta das transformações. Contudo, por ser um planeta transgeracional, nós tendemos a sentir isso no âmbito coletivo. E Aquário é o planeta mais que consegue incorporar de melhor forma esse arquétipo de humanidade, de entender o coletivo. Então, Plutão em Aquário tende a trazer muitas mudanças na vivência humana. Eu acho que a gente já teve uma preview disso, né, uma prévia, principalmente nesse ano, que essas questões da inteligência artificial, do chat GPT, estão sendo incorporadas mais e mais no nosso dia a dia. Eu lembro quando era criança que teve a virada de milênio, de 2000 para 2001, que falava, o que será que o novo milênio nos espera? Será que vamos conviver com robôs? Será que terão carros que voarão? Até 2023, isso só ficou na promessa, até porque nós temos muita coisa para percorrer, mas eu acredito que essa era de Plutão em Aquário é muito do que esperávamos lá na virada do milênio, dessa revolução na vivência humana, tende a acontecer, seja em termos da tecnologia, como acho que logo esse iniciozinho de 2023 já conseguiu nos oferecer com essa expansão da inteligência artificial ao redor do mundo, como também na expansão da vivência humana. Porque o que acontece? Para entender o presente, muitas vezes nós temos que dar uma voltinha no passado. E a última vez que Plutão esteve em Aquário foi entre 1778 e 1798 do século XVIII. E justamente nessa época aconteceram 3 fatos que acabaram mudando toda a configuração do mundo, que foi a Revolução Industrial, o Iluminismo e a Revolução Francesa. E o que acontece? A Revolução Francesa é algo muito interessante para se observar, porque a Revolução Francesa acabou culminando com a quebra do antigo regime. E essa denominação não era à toa, porque o que acontece? No antigo regime, nós tínhamos um rei absolutista que, se eu não me engano, na época da Revolução Francesa, ela era o Luís XVI, e ele tinha total controle da sociedade, tanto que a sociedade era dividida em 3 grupos, que era a monarquia, o clero, que eram as instituições religiosas, e o povo. Então não havia essa possibilidade de pensar, como é que eu posso dizer, numa mobilização de classe.
Ou você vinha da aristocracia, enfim, dessas grandes famílias que traziam essas raízes aristocráticas e monárquicas, as quais eram os únicos grupos que tinham uma maior formação, uma maior possibilidade de estudo. Ou você era do clero da igreja e por isso tinha como estudar, ou você era o povo, e o povo estava, digamos, entre aspas, condenado a trabalhar e a servir esse regime. Então isso começou, não vou dizer que começou, mas teve um grande clímax com a queda da Bastilha, sendo que a Bastilha era uma prisão, enfim, que já estava lá há muito tempo. Então, isso acabou. Eu estou, claro, gente, fazendo um grande resumo, porque eu quero que vocês entendam a essência dessa transformação humana e coletiva, como a que aconteceu lá em finais do século XVIII, com a entrada de Plutão em Aquário. Então, por exemplo, com a Revolução Francesa, esses ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, esses ideais de que nós podemos ser seres pensantes, nós podemos ter direito à escolaridade, revolucionou todo um pensamento em toda uma sociedade. Isso combinou com o iluminismo, que acabou sendo uma escola, uma filosofia de que as luzes da razão triunfariam sobre as quedas do obscurantismo, sobre, enfim, o que era passado pela Igreja Apostólica Romana, de crenças sobre o céu e o inferno. Isso colocou o homem, isso, como é que eu posso dizer, no centro do mundo, no sentido de que a gente consegue mudar o nosso panorama de vivência. É possível haver uma progressão social. Nós não somos nós não somos fardados a ter uma vida medíocre somente pelo grupo o qual nascemos. Então, só dando, né, um gostinho, mas eu acho que como a palavra-chave que a gente pode pegar desse período que Plutão em Aquário fez foi a quebra do antigo regime. Então, queridos, eu vos pergunto, por que aqui em 2023, sendo que Plutão em Aquário, até coloquei aqui as datas, vai começar do dia 23 de março até o dia 10 de junho, e aí, enfim, como se trata de um planeta transgeracional, ele vai ficar retrógrado em Capricórnio, e volta para Aquário no dia 21 de janeiro de 2024, ficando até dia 1º de setembro de 2024, fica retrógrado mais uma vez e vai voltar com tudo mesmo para fazer esse reinado dos 20 anos, de 19 de novembro de 2024 até 8 de março de 2043. Então eu diria que talvez se pudéssemos colocar essa mudança, já que Plutão é território de Hades e o Hades, na mitologia grega, é justamente o deus das profundezas, do obscuro. Quando a gente faz essa descida no outro mundo, como é que a gente pode se transformar? E essa descida, sendo justamente no território de Aquário, eu diria que é uma mudança mesmo no entendimento do que é ser humano. Porque se enfim, não vou nem colocar uma data, mas se no finalzinho do século XVIII nós tivemos a queda do antigo regime, qual para vocês, eu vou dar aqui, né, vou falar um pouquinho, mas eu também quero que vocês deixem aqui nos comentários o que para vocês seriam essa queda do antigo regime em plenos 20 anos de Plutão em Aquário. E eu acho que justamente, principalmente com essa configuração que vai ficar de Saturno em Peixes nesses 2 anos e meio,
eu diria, entre 2024 e 2025, talvez esse ano ainda não, embora eu acho que a chegada já gere bastante impacto, eu acho que vai ser muito repensado sobre o que é ser humano, esse ser humano conectado com as máquinas, com a tecnologia da inteligência artificial. E eu acho que muitas vezes esse impasse secular de que ciência e espiritualidade não se misturam pode ser um dos grandes impactos. Eu acredito que talvez esses dilemas, se existem outros seres extraterrestres ou não, podem ser tratados de outro modo. Assim, particularmente, eu não quero entrar nesse âmbito da ufologia, que estuda ET, até porque não é algo também que eu tenha um grande conhecimento, mas eu acho que o universo é tão grande, quando a gente para e estuda a grandeza dos planetas pessoais, dos geracionais, dos transgeracionais, para pensar que nós estamos sozinhos por aqui. Então, mas não cercados desses preconceitos de ET, de invasão, mas eu acho que isso tende a ser tratado de um modo mais sério, mais integrado, e que tanto as descobertas tecnológicas, eu acho que é um período marcado por muita mudança, como eu falei, nesses modos de ser humano, mas de interagir com as máquinas, com a tecnologia, eu acho que tende a ser um período de muitas reformas, tal como foi o final do século XVIII. Contudo, se no final do século XVIII a gente via uma sociedade permeada ainda por reis absolutistas, por clero, então, nesse mundo atual, na qual, de certo modo, nos sentimos mais livres, nos sentimos mais donos de nós mesmos. Do que é que falta nos libertarmos? E eu acredito que tem muito a ver com as prisões mentais, porque é claro que no final das contas nós estamos num contexto de que a gente, por exemplo, não pode voar, a gente tem que cumprir com as nossas obrigações, mas isso não quer dizer que nós não encontremos a nossa divindade, que nós não podemos fazer uma religação com o nosso poder superior. E num viés mais prático disso, eu acho que essas crises que prometem vir para muita gente, podem tentar fazer uma correção de percurso. Porque quantas vezes as pessoas acabam tendo medo de mudar terrível e vem a vida forçando, não é verdade? Então, eu acho que vocês já devem conhecer algumas histórias, mas tem pessoas que fizeram determinada trajetória até os 30 anos e foi com 30 anos que mudou e seguiu, digamos, aquele caminho da sua vida. Então, essa história que eu tô contando, gente, até de um dos meus cantores favoritos, que é o Jorge Drexler, que é um cantor uruguaio. Ele se formou em medicina, ele foi médico, ele é de Montevidéu, no Uruguai, até os 30 anos, embora ele sempre tivesse estudado música, mas foi com 30 anos que ele recebeu um convite do Joaquim Sabina, que é um outro cantor, para que fosse morar em Madrid. Ele trabalhava como otorrinolaringologista em Montevidéu. Ele falou, olha, você tem mulher, você tem família, então venha tentar viver de música em Madrid. E ele foi. E hoje, gente, o Jorge Drexler, ele é um dos cantores mais conhecidos da América Latina. Na última edição do Grammy Latino, ele foi o grande vencedor com 7 Grammys, ele já ganhou um Oscar. Então, assim, e para além desses ganhos, né, materiais, mas eu falo de uma essência de autorrealização. Ele, enquanto cantor, enquanto compositor, ele viu que, embora o seu ímpeto inicial de fazer medicina era curar as pessoas, ele sentia esse diálogo do coração, essa voz do coração, de você também pode curar de outro modo, que é a música.
Então, assim, eu acho que essa integração é uma das marcas do Plutão em Aquário, porque também nós somos tão ensinados como se só pudéssemos ser uma coisa. Por exemplo, o Jorge Drexler, não é porque ele é mais conhecido como cantor, e até mesmo à toa que ele já fez alguns filmes, ele não vai deixar de ser médico. Ele é médico, né? Ele não pode estar exercendo a profissão no momento, mas ninguém tira dele o conhecimento. Então, eu acho que também o que pode vir, para além desse espiritualizar-se, eu diria, é esse global, que é muita energia do aquário, de que, caramba, eu posso ser. Deixa eu pensar aqui. Eu posso ser contabilista, eu posso ser contador. Mas se eu tenho um bichinho que pica em mim de aprender a cozinhar, de aprender a entender a gastronomia, não é porque eu já faço uma coisa que eu sou outra. Entende? Ou melhor, que eu não posso ser outra. Que a nossa vivência ela é muito útil, ela é muito múltipla, porque no final das contas nós somos almas vivendo a experiência humana e nós podemos e precisamos nos experienciar de diversas formas. Então, eu diria que principalmente esse entendimento que para além de de um corpo, nós somos muito mais complexos do que isso, é a marca desse período de 20 anos. A gente só está começando e esse diálogo e ouvir essa voz interior vai ficar mais e mais presente, ok? Então é isso, queridos. Acho que o vídeo já está longo. Se vocês quiserem saber mais, como eu falei, do meu trabalho, por favor, acessem o meu site www.donjefluir.com para fazer consultas de astrologia, de tarô, de numerologia. Vai ser um prazer receber vocês. Um beijo e até mais. Aqui, tchau, tchau.